Olá, eu espero que eu esteja ao vivo, não sei. Oi, estou ao vivo. Boa tarde a todos. Cláudia já chegou, as Cláudias já chegaram. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Mariana Roquete Pinto, sou uma das diretoras do Espaço Afluentes, junto com minha irmã, Cláudia Roquete Pinto. Para quem não conhece, o Espaço Afluentes é um coworking situado no centro do Rio de Janeiro e que nesses tempos de pandemia e isolamento social, enquanto os escritórios estão fechados, nós migramos para o mundo virtual. Então, o Afluentes é um núcleo de encontros sobre cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade. E estamos trazendo esses encontros aqui para o ambiente virtual. Então, hoje teremos essa imensa alegria e honra de convidar a Cláudia Lisboa, astróloga que dispensa apresentações, para falar um pouco sobre astrologia, sobre o céu que nos protege, que de vez em quando também nos bombardeia. Ela já está por aqui. Eu vou procurar ela aqui para poder chamá-la. Vai ser um encontro incrível. Espera aí que eu... Aqui. Aguardando Cláudia Lisboa. Estão me ouvindo direito? Ah, que alegria! Olá, tudo bom, meu amor? Oi, minha querida, que prazer, que alegria, que honra. Ai, que coisa boa estar com você, Mari. Bom demais. Festa, uma festa hoje aqui, nesse Afluentes. Saudade de estar junto para abraçar, né? Não é? Estamos todos com Nossa, muitas saudades do quentinho, né? daquele Mas quentinho, né? estamos aqui nessa condição muito louca. E aí tem um monte de gente chegando, muita gente querendo ouvir você falar, e eu vou deixar você falar. Mas antes, eu queria só fazer uma introdução, que eu dei uma estudada, né? Fiquei nervosa para te entrevistar. Então, eu estudei um pouco do que eu aprendi com você, e foi uma delícia mergulhar novamente nesse universo do cosmos e como ele nos afeta. E aí eu fiz um levantamento aqui, dá para a gente ficar umas 6 horas aqui conversando. Com Mas, certeza. mas como o nosso tempo é curto, eu vou tentar ser bem objetivo. Então eu vou só ler a minha introduçãozinha para poder dar uma... Não, eu acho, deixa eu falar uma coisa antes, né, Mari, que as pessoas poderem saber que a gente conversa sobre isso há pelo menos 20 anos, eu e você. Bom, é nós, né? Mas você conversa, você começou os Não, seus estudos de astrologia nos anos 70, eu depois... converso há 45 anos, eu estou falando com você há 20 anos, né? Então. Só para Mas as pessoas eu saberem que não é um primeiro encontro nosso, né? Que a gente já tem uma é, história juntas, eu e você. isso é muito bom. É, mas assim, então, você começou a estudar nos anos 70, depois nos anos 80 você começou a dar aula, fazer atendimentos, teve programa de televisão, faz horóscopo diário, ou seja, você conversa com os astros há muito, muito mais tempo do que nós duas conversamos, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que as pessoas têm uma ideia pré-concebida de astrologia, muitas ideias Sim, pré-concebidas. Umas sim. acham uma baboseira, não conseguem entender a relação entre o macro e o micro, e outras têm uma relação um pouco como na antiguidade se tinha, que é uma coisa meio divinatória, de destino, né, previsões, fica muito amarrado nessa ideia. Aí eu separei aqui uma frasezinha do Carl Sagan, que é um astrônomo, que dizia que somos todos poeira de estrelas. Tudo que existe, seres humanos, plantas, rochas e tudo mais, foi formado pela explosão de estrelas há bilhões de anos. Então a minha pergunta é, se cada um de nós é um pequeno universo, como é que a natureza humana é influenciada pelo que acontece no céu? Essa é a pergunta, eu acho que primordial da astrologia, né?
Eu não consigo, vamos dizer, entender a relação do ser humano com o cosmos como uma influência direta. A melhor ideia que, vamos dizer, a que chega mais perto do que eu entendo da astrologia é a história da sincronicidade. As coisas não estão ali separadas uma das outras, elas acontecem em conjunto. Então, não é o astro que me influencia. Se houvesse isso, eu influencio o astro. Então, nós estamos conectados por algum tipo de força, algum tipo de, enfim, energia que nós não conseguimos vê-las, né? Então, entender que todas essas dimensões que não são palpáveis, que existem, inclusive matematicamente comprovadas, nos mostram que nós estamos ligados a tantas coisas que nós não vemos, eu acho que é uma bênção, e aí o que eu entro com a astrologia, o ser humano ter podido observar os movimentos cósmicos e fazer realmente uma relação com os movimentos daqui. A astrologia ela é produto de um estudo empírico, ela começa com uma forma empírica, isso lá 5.000 anos atrás, com os caldeus, assírios, babilônios, enfim. E aí eles registram em milhares, de verdade, milhares de tabuletas de cuneiformes, tabuletas de argila, eles registram os acontecimentos políticos, naquela época era todo, ou era para, vamos dizer, o sacerdócio, né, para coisa religiosa, ou era para a política. Mas eles registravam os acontecimentos sociais de acordo com o que eles viam que acontecia no céu. Então é E os incrível, reis porque... também, né? Os reis também queriam muito ter um astrólogo do lado, né? Não, eles sempre tinham, né? Porque era até a Grécia, Mari, até chegar na Grécia, que foi quando se teve pensou o ser humano como um eu, não existia ideia de eu. Nós não éramos um eu, nós éramos uma coletividade. Então a astrologia era feita para os soberanos e por Estado, então o Estado, enfim, o coletivo, ou era feito para os sacerdotes, né, que eram inclusive muito associados aos que liam os astros, porque tinha uma conexão com algo maior, né? E aquela coisa, você não dá para pensar que um planeta lá, não sei quanto distância, vamos imaginar Plutão, que nem é mais planeta, que é que tucho, assim, né? Desse tamaninho. Em termos de influência, mexer com a gente, não mexe, eles não sabem nem que a gente existe, eles estão lá no rumo deles, enfim. Só que a gente consegue, é lindo isso, a gente consegue ver o que está escrito lá. É como se E tem uma relação de ressonância, né? Eu li no livro da Isso. Dona Emis, da sua professora, que é a coisa mais linda do mundo, ela fala, não é o Saturno do céu que te atormenta, Que é o atormenta. Saturno que está em você, né? É o seu Perfeito. Saturno, né? É essa É leitura uma do... ressonância. Exatamente. É uma ressonância. O que Jung chamou de sincronicidade, quer dizer, você observa. Incrível, né? Se a gente observar o céu, do seu ponto de vista coletivo, que é o que se fazia antigamente, né? Depois eu sei que você vai me perguntar isso, tenho certeza. Desde o século passado, desde a metade do século passado, havia a previsão de que 2020 seria o pior ano, o ano mais crítico do século XXI. E não foi Nostradamus que falou isso. Não, não foi, não foi. Foram dois astrólogos franceses. Enfim. E isso é um estudo, o pessoal que estuda a astrologia mundial, né? Então, há alguma coisa do céu à terra a mais do que diz a filosofia, né? Alguma coisa que tá na mão de quem estuda, né? A possibilidade de fazer essa leitura. Eu acho que eu vejo assim, poeticamente, o céu se inclina sobre o ser humano e sopra no nosso ouvido alguma coisa. E algumas pessoas conseguem escutar o que essa, né, essa força nos diz. E cabe os astrólogos, Pelo os visto a gente estudiosos. não está escutando como coletividade, a gente não está escutando muito bem, né? Ou então a gente está fazendo igual aquela música, uma música, não sei se é sertaneja, negando as aparências, evitando as evidências, a gente fica tipo, não finge que É não como está se... vendo, né? Que nem o aquecimento global, que nem as questões da ciência, que nem tudo que está na cara da gente, que a humanidade
prefere não ouvir, não ver, né? Não ouvir escutar. ou negar. Tem uma coisa importante nisso que você está falando, Mari, porque assim, se tudo dependesse só da astrologia, e não é só do que, vamos dizer, apontam os astros, nós teríamos uma outra realidade. Nós viveríamos de acordo com o movimento natural do cosmos, consequentemente do planeta. O ser humano é o único ser vivo que vive contra a natureza. Ele vai contra o fluxo da natureza. Todos os seres vivos, todos os outros, animais, plantas, fluem de acordo com o próprio ciclo da natureza. Nós interferimos sobre isso. O famoso livre-arbítrio. A gente interfere. A interferência define o resultado que existe entre o fluxo natural apontado pelos astros e aquilo que de fato nós vamos viver. Essa é uma função importante quando você faz mapa, porque é uma coisa assim de tentar ajustar as suas escolhas, a sua experiência de vida, aquilo que você é, aquilo que está de acordo com a natureza. E a natureza não é a sua natureza, a natureza como um todo. Você está conectada Nem a com sua natureza, nem a sua vontade, né? Que nós, como macacos exatamente. Queremos determinar, ajustar o mundo para a nossa expectativa ou vontade, Perfeito. né? Perfeito. E realmente Olha, a gente não consegue... se a gente não consegue ter uma conexão, entender que você é uma coletividade e a experiência humana é uma experiência totalmente narcísica, egoísta, é para si, é tudo para você. Imagina se a gente vai ter consciência de uma conexão cósmica, poeira de estrela. Se a gente não consegue entender a coletividade aqui nesse âmbito, né? Terreno, terrestre. Não vai entender o meio ambiente, não vai entender o céu, não vai entender as estrelas, não vai entender nada. Mas agora, por exemplo, com esse céu, que agora, depois, mais tarde, a gente fala sobre ele, mas que tem alguma coisa acontecendo nesse céu que está causando, talvez, esse momento tão drástico que a gente está vivendo, né? Essa desconstrução de coisas, a gente também teria a oportunidade de entender a interdependência, da gente ver que um vírusinho lá na China parou o mundo inteiro e de que as relações entre as pessoas, elas movem, que não é o que move o mundo, apesar do parecer, não é o capitalismo, né? São as relações entre as pessoas e a compaixão e as relações de afeto. É isso que faz com que a gente continue girando, porque o capitalismo só ajudou a destruir. Não que a gente não é totalmente dele. destrutiva. A nossa relação com o planeta, com a realidade, ela é destrutiva. Isso eu acho interessante, porque assim, não é o que o céu está causando em nós. O céu aponta, de fato, um momento crítico, o momento mais crítico do século XXI. Agora, essa crise que nós vivemos, ela é produto de ações anteriores. Poderia ser diferente? Claro que poderia. Óbvio que poderia. Nós temos na natureza pontos críticos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma natureza sem nenhum desequilíbrio, não sei o quê. Claro que vai existir um deslocamento de uma placa tectônica. Claro que vai existir, de repente, um asteroide cai e acaba com os dinossauros, sei lá. Isso são momentos críticos mesmo. No próprio universo. A explosão de uma estrela é um momento crítico. O nascimento de uma estrela é um momento crítico. Então, nós temos esses picos. Agora, esses picos poderiam ser vividos diferentes se a gente tivesse vivido também nossas escolhas de outra forma. Eu tenho falado muito que... O universo ele não é bom nem mal, né? Ele simplesmente é. Ele age de acordo com a energia lá dele, a modo de operar que já é. Né? A gente que fica querendo... só vou falar uma coisa, estão pedindo para tirar os comentários, mas a gente combinou que a gente não ia tirar, porque às vezes aparecem umas perguntas boas. E as pessoas eu acho. Estão dizendo que a sua imagem mas tá um pouquinho... se fizer assim com o dedinho, se você fizer assim com o dedinho, os comentários baixam. Eu já aprendi isso. Eu? Não. Cada um no seu celular, se fizer assim, os comentários baixam e dá para ver. Entendi, por exemplo, no meu tá bem embaixo, tá bem no meu queixo aqui o comentário. O que é?
A sua internet está boa aí? Porque a sua imagem está um pouco assim, A minha internet sumidinha. está ótima. Minha internet está ótima. Eu estou com a internet Então vamos super. embora, que tá todo mundo ouvindo bem, e esse que interessa. Vamos lá. É isso aí. Outra coisa que a Dona Emi falava, que eu acho lindíssimo, é essa ideia de que os signos são espectros da luz, né? Que a luz se divide em 12 qualidades de energia. É isso? Uhum. E o que seriam os planetas e as casas, então, se é isso? Eu vou contar uma história antes disso que é bonita, que é como Dona Emi chegou a essa ideia de que os signos são o espectro, é o espectro da luz, né? Ela tinha um mapa, vou falar bem resumido, porque a história é linda, mas não dá tempo de contar toda. A Dona Emi tinha um mapa que, tradicionalmente, é um mapa que tem sorte no jogo. E aí, quem ensinou, quem iniciou a Dona Emi na astrologia foi o marido dela, o Sedaior, que era um espiritualista, enfim. Aí um dia ela chegou pro Albert e falou assim: olha, eu vou ganhar na loteria em tal dia. Compra um bilhete para mim. Isso naquela época, comprar um bilhete de loteria. Ele falou, ok, vou. Aí ele chegou lá sei lá, assim, na banca, onde é que foi? E ele pediu para o menino um bilhete e disse assim: me dá metade, porque eu quero que outra pessoa ganhe outra metade. O menino não entendeu nada, vendeu o bilhete para ele, foi para casa. Bom, ganhou. Ganhou na loteria. Ganhou? Ganhou. Ganhou na loteria, aí compraram um monte de coisa, né? Imagina viver de astrologia naquela época, você viu? Melhoraram, Só né? jogando na Aí, loteria ok. mesmo. E foi só na loteria. E foi bom, foi uma grana legal. Tá. Passou um tempo, ela passou por um momento crítico e ela perdeu tudo e somente aquilo que ela tinha ganhado na loteria. Aí ela falou, ixi, Maria, eu acho que a minha sorte não é essa. Ela se tocou. E tudo que ela queria saber na vida, porque não tem livro que ensine isso, a não ser tecnicamente, era o que eram os signos. Porque o que são os signos? Coisa abstrata. Signo não é constelação. Signo começa quando tem o equinócio de março, e aí é o encontro É. de dois planos. Signo não está no céu, exatamente. Não está no céu, não está. Enfim, é muito louco isso. E ela queria saber porque queria saber. Tá. Aí ela calculou de novo um outro momento da vida dela, que ela tem a sorte no jogo. Eu acho que assim, a sorte que eu quero é saber que eu sei. Estou contando muito rápido, não perder tempo demais. Aí e o lugar onde eu estudei, na casa dela, ela tinha a garagem, que era a nossa sala de aula, que era uma mesa, assim, a gente sentava tudo hippie, fio na cabeça, né? Tudo paz e amor. E aí, no fundo do quintal, ela tinha o consultório dela, né? E aí, ali ela atendia as pessoas. Ela tinha 7 filhos, a Dani. Não, nessa época ela tinha 7? 5. Ela teve 7 filhos. Teve 7 filhos. Aí, nesse dia, ela se trancou dentro do escritório para pensar, assim, vai baixar o santo. Aquariana, vai baixar o santo, não sei o quê. E ficou lá. Daqui a pouco bate na porta a filha dela, a Urânia. O nome da filha era Urânia. Bate na Que porta, mãe, ótimo. mãe, mãe. E aquela coisa, que a mãe sabe, você está ali se concentrando, não sei o quê, nananã. E a filha, mãe, deixa eu entrar. Aí ela falou, ficou dividida entre o trabalho dela, a inspiração, e atender a filha. Foi uma hora assim, tá bom, entra aí, fica quieta, não fala que a mamãe tá pensando. Entrou a Aurora lá, sentou, bonitinho. Sei lá, a Aurora devia ter uns 10 anos, ela era piquetucha. Aí daqui a pouco a Urânia pegou um prisma que tinha em cima da mesa da Dona Emi e começou a brincar com o prisma. Daqui a pouco A luz incidiu uma bateu. luz, a luz bateu e apareceu o arco-íris na parede. E era isso conta dormir, que na hora, que a astrologia já tem hora, né? Na hora que seria inspiração, ela pergunta: mãe, por que o arco-íris está aparecendo aqui do prisma? E ela falou: são os signos. Ai, gente, é uma coisa mais emocionante do planeta. Que lindo. Que E coisa aí linda. ela falou: a vida é luz, e a luz, ela se divide, ela se manifesta nas suas diferentes frequências. Signo é vida nas suas mais diferentes frequências. Então, ela falava que o planeta tinha a Terra tinha um cinturão de energia, bioenergia. Nós tínhamos em volta de nós um cinturão de bioenergia, que era o espectro da luz, que era nos 12 signos. Na verdade, ela falava assim dos eixos, né? Uhum.
Por exemplo, Áries e Libra, ela associava, por exemplo, a vibração do vermelho, touro e escorpião ou laranja, e ela formava o arco-íris, né, com os signos. Então, signos, vamos lá. Eu te tinha que contar essa história que ela é bonita, já que você falou tanto de É Dona Emina. linda Isso é essa bem história. quem estudou comigo, fala de Dona Emina. Eu li o livro de Mari novo, estudou. só para poder conversar com você. Mari conhece tudo, conhece tudo. E aí é assim, o signo, ele é pura energia, essa frequência energética. Então, você tem que imaginar que o signo é uma usina produtora de energia. Então, vamos imaginar que está produzindo energia elétrica, né? Está falando de Uhum. luz, energia elétrica. O que são os planetas? São os cabos, os fios que levam a energia até a sua casa. E o que são as casas? A luz que está me iluminando, o micro-ondas que eu esquento uma comida, o computador que eu ligo. As casas é fazer uso da Aonde energia aquela dos energia signos, é. onde ela é usada, onde ela é experimentada. Então, as casas são experiência, campos de experiência. Então, se você perguntar para mim, Cláudia, eu preciso saber sobre estudos. Eu estou pensando em fazer uma pós, eu quero entrar num curso. Tem uma casa que vai falar de estudos. Puta, tá foda de grana, tá difícil. Tem uma casa que vai falar de grana, de recursos. Tem uma casa que vai falar de saúde, de espiritualidade, de amigos, de filhos, família, amor. É lindo. Então, casa é uma coisa muito palpável, onde o astrólogo conecta a pessoa com a realidade dela. E os O planetas, planeta quando é uma passam por ali, função. é. Ah? Os planetas, quando eles passam nas casas e nos signos, eles ativam essa energia, né? Eles ativam essa energia, ativam essa tua experiência, ou ele expande a experiência, ou ela cobra você se organizar vamos dizer, contrair a experiência. Enfim, depende do planeta, porque cada planeta tem uma função. Tem um que é deslocar energia, tem outro que é fazer ligação de amor, tem outro que é da comunicação, tem outro que é... Enfim, aí cada planeta tem uma função dentro dessa estrutura toda. Então, é signo, planeta e casa. É assim que funciona. Tem uma O pessoa signo aqui coloca... perguntando qual é a Ah, casa dos estudos. os estudos básicos, um curso assim, sei lá, vamos pensar no fundamental e no o estudo médio, que chama agora, você que tem filho dessa idade. É É ensino o médio. fundamental e o médio, Fundamental um né? e 2 e ensino médio, isso. Ensino médio. Então, você pega o fundamental e o ensino médio é a casa 3. A faculdade, uma pós-graduação, uma especialização é casa 9, a casa dos estudos. Então, as casas dos estudos são casa 3 e casa 9. Isso. Não, essa imagem da Dona Emi não só é linda, como é perfeita. Para mim faz todo sentido. Assim, não sei como é que fica difícil das pessoas entenderem como a gente está inserido nessa ideia, né? Nós somos campos energéticos, né? Nós somos submetidos à energia de tudo que está ao nosso redor. Hoje em dia a gente vive com essas tecnologias todas, talvez fique mais fácil para compreender também, né? Acho mais fácil. Na medida em que você, por exemplo, a gente está se comunicando com um monte, centenas de pessoas em tempo real, né? A Dona Emi, ela lá atrás, década de 70, mas foi quando eu estudei com ela, década de 70, ela dizia que no futuro os seres humanos iam se comunicar em tempo real. Ela falava assim que a gente ia conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo. Isso, década de 70. A gente, que era tudo paz e amor, achava que nós íamos nos comunicar por telepatia. Então, assim, gente, a telepatia vai rolar. Vamos É meio continuar tentando. telepático, né? É meio telepático, né? Porque, É. cara, quando é que você imaginar que está você, Mari, aí na sua casa, eu aqui na minha casa, a gente está se vendo e É mais Jetsons, totalmente. Tem gente em Portugal, tá vendo? Tem gente em Portugal assistindo. tem gente em Portugal, tem gente na Austrália. É muito louco isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Ela previu isso. Agora, sabe o que ela falava? Porque ela trabalhava com luz e sombra, né? O aquário é essa coisa toda da tecnologia, você os artifícios para que você possa se conectar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Mas ela dizia que ia faltar o contato de coração com coração, o quentinho, o calor do contato humano.
Essa ideia da luz e sombra também, se você quiser falar um pouquinho, que também é linda, que é outra leitura que ela faz, que é muito complementar, né? Fala um pouquinho. Fala. Foi assim, todas as historinhas dela, né? Ela um dia recebeu de uma aluna um quadro gigante, e eu via o tempo todo que eu estava na casa dela, a gente via aquele quadro. Era um quadro gigante, que era todo pintado nas cores dos signos, arco-íris, não sei o quê. Aí ela botava Áries, botava todas as qualidades de Áries, a liderança, a impulsividade, não sei o quê, a coragem, a força. Aí touro, preservação, produtividade. Aí ela botando todas as qualidades de cada signo. Aí a dona Emília começou a olhar para Áries, e depois ela foi andando, quando ela viu isso no quadro, ela se deu conta que o defeito de Áries, que falavam, porque o Áries é agressivo, o Áries, enfim, é grosso, é isso, não mede consequência, que, vamos dizer, o problema do Áries era a falta de Libra, que era o oposto. Libra estava na sombra. E o problema da Libra, que é ser banana, ficar em cima do muro, que não sei o quê, que não decide nada, é falta de Áries. Então, se você vai na sua sombra, se você ilumina a sua sombra, que significa desenvolver conscientemente, num trabalho árduo, as características e a força do signo oposto que está dentro de você, você chega no equilíbrio. E será que é por isso também que as pessoas ficam tão preocupadas em signos complementares? Fulano combina com não sei o quê, fulano geralmente tem a ver com essa sombra e luz? Tem e não tem, né? Porque a gente vai buscar essa sombra em nós, né? Quer dizer, o trabalho sei lá, eu sou pisciana, eu tenho que, a vida toda, tive que trabalhar disciplina, organização, o saber fazer uma crítica, o separar o joio do trigo, eu sou esponja, tipo Bob Esponja, então tem que ter uma coisa que vai filtrando, enfim. Foi um trabalho da vida toda. A vida me deu duas filhas, uma virgem e outra com ascendente virgem, então elas me ensinaram. Pronto. Aí entram as relações. Né? A partir do meu contato com as meninas, eu percebi que era possível encontrar em mim o lado virgem. Agora, as relações é uma coisa tão linda, Mari, você sabe disso, porque as conexões que existem entre uma pessoa e outra, elas se dão por semelhança, ou seja, você é ar com uma pessoa de ar, então tem um mundo muito parecido, e aí vocês vão se interessar por coisas parecidas, vocês vão agir de uma forma parecida, mas a sombra de vocês também está maior. Uhum. Existe nas conexões os encontros por complementação, que é exatamente uma pessoa de ar, ela tem uma conexão com alguém do signo de fogo. Então, aquele fogo dessa pessoa é a sombra do ar e vice-versa. Até então, porque também nós não somos só o signo solar, né? Pois é, tem uma composição. aí é que está. Na verdade, é muito mais complexo. Porque quando você conecta um mapa com outro, você conecta, olha só de planeta, a gente tem 10. Você tem que fazer a conexão de 10 planetas fora, ascendente, fora meio do céu. Ainda se quiser entrar com os pontos virtuais, Lilith, nódulo lunar. Aí, bicho, é um universo. As coisas mais complexas de fazer é a combinação de dois mapas. Quando a pessoa pergunta para mim se signo combina com signo, eu digo assim, se fosse assim, era tão fácil. Quando na minha agenda, a minha assistente, eu só abro a minha agenda para uma sinastria por semana e quando muito. E a sinastria só quando tem os dois presentes. Aí sempre os dois juntos, sempre as duas pessoas juntas. Nunca, imagina, para uma só, falando, faz o mapa do meu namorado aqui. Ela pode até calcular, porque o site calcula, mas tem que alguém interpretar. Agora, e os trânsitos? A gente pode dizer que os trânsitos são um campo de probabilidades? Porque eu lembro muito de você falando de que é igual você pegar um mapa de uma estrada, né? Você sabe aonde está asfaltado, aonde tem buraco, aonde se você pegar aqui tem um atalho, né? Você pode falar um pouquinho dos trânsitos? Olha, trânsitos, progressões, direções e revolução solar são técnicas de previsão, classicamente. As previsões, que é o nome previsões, porque previsões é prever, mas você pode olhar para trás e fazer uma análise do que aconteceu quando você tinha 15 anos, você quer saber o que aquilo representou na sua vida.
Então, essas técnicas, elas são a visão do seu mapa no recorte do tempo, num determinado período de tempo. Então, se o mapa ele é a potência, vamos dizer, o roteiro de um filme que vai contar a história da sua vida, os transgressões são os acontecimentos, as experiências que vão acontecendo nesses pontinhos que vão fazendo o enredo da história. Ali está o enredo da história. E vão ativando o seu mapa, né? O seu mapa sempre é soberano. Seu mapa. Sempre o mapa é soberano. Quando você sai fora do mapa, tudo é errado. Vamos dizer que você tem um conflito. Se você sai do conflito, como você diz, não vou olhar para isso, dá tudo errado. Você tem que estar no conflito. E aí você vai trabalhar a melhor maneira de lidar com o conflito. Mas, enfim, a ideia que você falou da estrada, eu falo o seguinte, claro que a astrologia é um GPS, mas a ideia do GPS para progressões, direções, é a melhor imagem que a gente pode ter para a análise de um recorte de tempo. Então, nas direções, eu tenho assim, você está no centro da cidade e tem um encontro comigo aqui em Laranjeiras. Você vai botar no teu GPS, saio da cidade, chego na casa da Cláudia. Esse é teu caminho. Essa é a tua direção. Se, quando você chegar lá onde o GPS chegou ao seu destino, você está na Barra, alguma coisa deu errado. Outra imagem boa da direção é o rio. O rio não sobe montanha, o ser humano é que é capaz de fazer o rio, mas ele não sobe, ele vai no seu curso natural. Então, o que nós temos? Nós temos as direções que apontam para onde é que a vida está fluindo, e aí nós temos direções navegáveis, rios navegáveis, amigáveis, rios que são um pouco mais duros, tem ali umas cachoeiras, tem umas coisas, e tem rios não navegáveis, que você vai fazer uma obra de engenharia para poder navegar nele, do tipo do Rio Douro, Canal do Panamá, aquelas coisas que, né? Aquelas comportas, e dá um trabalho danado para navegar no rio. Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Aí, o que acontece? Você veio do centro da cidade até Laranjeiras, tua direção, e pegou um trânsito. Se o teu destino, direção, era ter esse encontro comigo, e você pegou um trânsito que fechou o Rio de Janeiro, você vai ligar para mim, e eu vou dizer, Mari, fica tranquila, a gente se encontra domingo. Você vai se encontrar comigo, porque era o teu destino, mas o trânsito atrapalhou. Então, agora, se fosse o destino marcar um encontro com a Cláudia, e era para não acontecer, você pode pegar o melhor trânsito do mundo. Quando você chega, eu esqueci que tinha um encontro com você, estou lá fazendo compras no supermercado e não encontro com você. Então, às vezes o rio é caudaloso e o tempo está difícil, às vezes o rio é tranquilo, o tempo está difícil, às vezes o tempo está... Enfim, tem variações. E tem a Revolução Solar, que é uma espécie de cereja do bolo, que vai colocar quais são os focos do ano. Eu trabalho com as tarefas do ano, eu dou uma série de tarefas para as pessoas. Ó, vamos fazer, o dever de casa é esse. Pá, 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 pá. Assim... Essa ideia dos trânsitos e você saber quais são as energias que estão atuando, é quase como se fosse aquela música dela. Eu com as músicas do Paulinho da Viola, também. né? Tipo, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tem horas, assim, na minha experiência, né? Todos os trânsitos que eu fiz ao longo da minha vida, entender que tem determinadas situações onde você você tem que entrar nelas e não adianta você querer evitar, né? Você vai ter que relaxar dentro de alguma forma e encarar aquilo que está acontecendo, né? Para você poder saber como é que você lida. Então, agora é a hora de boiar, agora é a hora de, sei lá, seguir essa é a chave, é a magia do saber, né? Porque se eu sei que o trânsito, por exemplo, de Netuno, é hora de mergulhar e é hora de boiar. Tanto você vai mergulhar profundamente em alguma coisa que, tipo assim, você conhecia a ponta do iceberg, agora você vai entender que o iceberg, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, isso é um trânsito de Netuno. Ao mesmo tempo, tem uma coisa do vai boiando, é a água que, né? Você não pode afundar. Então, vamos dizer, um simbolismo muito duplo, né? Porque tem a ver com peixes, que é duplo, né? Por outro lado, o que a gente fala muito, por exemplo, no trânsito de Netuno, para ver assim, qual é a função do astrólogo, é que fica tudo meio borrado, sabe? É que nem
você põe um lápis dentro d'água, ele fica distorcido, né? O peixe fica com o bocão, tudo distorcido, né? Então, com a imagem distorcida e com as bordas borradas e com a coisa confusa, é como se você dirigisse no nevoeiro. Aí o que o astrólogo diz? Cara, não adianta botar farol alto, é farol baixo. Então, é cada dia um dia. É uma coisa muito parecida com o que a gente está vivendo agora. A gente sabe o que vai acontecer? Não. Quando? Não. O que? Não. A gente não sabe nada. É um nevoeiro. Então, o que a gente faz? Vive aqui agora. Se você começar a pensar, não, em março, então, eu vou inaugurar não sei o quê, você pode fazer a curva para o lado errado, porque você não está conseguindo enxergar na frente. E aí vai, para Netuno é isso, para Saturno é uma outra atitude, para Urano é outra, para cada um, a gente tem um artifício que é entrar na energia. E tem assim, por exemplo, isso que a gente está falando é um trânsito crítico, né? Por exemplo, de Netuno. Qual é? Mas Fala o trânsito gente, favorável... Mas qual é o trânsito crítico que a gente está vivendo agora no céu? A gente está vivendo um momento daqueles únicos que eu digo são raros, com um pico de crise das maiores que tem, semelhante à Primeira Guerra, à Segunda Guerra. E no céu, é uma coisa técnica, tá? É a aproximação de 3 planetas lentos, que é onde trabalha a astrologia mundial, não trabalha com os planetas rápidos, Mercúrio, Vênus, Marte, Sol. Isso aí dura um mês, acabou. É aquela coisa daqueles períodos que mexem com anos da vida de um planeta, né? Então tem que ser os lentos. Muito tempo durante uma casa, dentro de uma casa e num signo, né? Eles ficam... Aí, no caso, a gente nem fala de casa. Casa no caso do mapa de uma pessoa. Claro. Mas, mundialmente falando, ele fica num signo. Tá? Ele está lá transitando num signo. E eles, em 2020, os 3, Júpiter, Saturno e Plutão, se encontraram em Capricórnio. Tem um fator, vamos dizer, que privilegia esse encontro, que é o fato de Saturno se encontrar no signo que ele rege. Ele leva 30 anos para fazer uma volta completa. E para juntar com o Saturno, o Plutão no Capricórnio, isso é raro. Então, é Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Uma outra posição que chama atenção, que é essa questão da estrutura da economia do planeta, com a coisa do capitalismo, tudo isso que você estava até comentando, a crueldade do sistema econômico. Nós estamos agora, dura 7 anos num signo, com Urano em Touro, que é um signo associado ao acúmulo e à reserva de recursos. Então, claro que a gente tem que ter reserva, é claro que tem que preservar as reservas naturais, os recursos de sobrevivência, enfim, Touro fala muito de você poder acumular suas reservas e ter alimento. É bem a coisa do alimento, Touro. Uhum. E aí vai trabalhar com a economia, uma das questões de economia. Urano leva 84 anos para fazer uma volta completa. A última vez que ele teve em Touro foi na Segunda Guerra Mundial. Que teve também... Crise total. Mudou tudo. Agora, esses 3 que estão em Capricórnio, qual é a simbologia dessa trinca em Capricórnio? Meio que resumidamente, para a gente entender. Olha, para começar a Terra, eu gosto muito do elemento, gosto de trabalhar muito com o elemento, que é Touro, Virgem, Capricórnio, são signos de terra. Quando você fala de terra, você está falando do planeta, né? Qual é o nome do nosso planeta? Terra. Então a gente está numa crise de meio ambiente como poucas. Do tipo assim, não sei se salva, sabe aquela coisa? É crítico brabo, sob o ponto de vista do meio ambiente. A palestra que eu dei ano passado, no próprio simpósio, em alguns lugares, eu falava dessa coisa da terra e falava assim, a questão toda relacionada com o meio ambiente. Né? O touro é o signo de terra, então você tem Júpiter em terra, Plutão em terra, Saturno em terra e Urano em terra. Faltou só Netuno que está em água, que é peixes, que é o signo que ele rege. Né? Então, a gente está ali com um momento crítico do ponto de vista do meio ambiente. Isso é super importante. Né? Super importante. Por outro lado, a Terra tem a ver com aquilo que o homem construiu. Né? Então, o sistema de poder de Capricórnio
pensando mundialmente, por favor, eu sempre falo assim, quando eu falo mundialmente, eu não estou falando de uma pessoa. Uhum. A Capricórnio está associado, na astrologia mundial, aos poderes, às grandes nações poderosas, aos grandes líderes das nações. E a gente está entrando de novo numa guerra fria. Extremamente crítico que a gente está vivendo. Então, E seu acho que a ponto gente de está vista... precisando quebrar determinados paradigmas sobre os quais a gente construiu essa crença, né? Com Assim, da certeza. forma como a gente construiu essa relação com a própria terra, com os recursos, né, financeiros e E ecológicos, naturais, né? naturais. Né? Se pensar, eu não sei, eu não sou uma estudiosa de economia, nem de política, mas sou uma pessoa que me interesso, leio e me informo, e converso, né? O sistema capitalista, ele criou uma realidade muito cruel, né, para o planeta e para a sobrevivência humana. Ele criou um desnível, né, entre as pessoas, um desamparo da maioria e a riqueza de poucos, que é absurda. Né? E ele criou Então, essa competitividade insana que você falou lá atrás, quando você falou que não existia a ideia de eu. Acho que quando é, começou a existir a ideia de eu, começou a ferrar. Foi ali que começou a ferrar. Porque a gente é, perdeu a ideia do coletivo, né? Dessa você tem interdependência. primeiro, você tem a coisa do coletivo, né, que se perdeu, mas tem uma coisa mais antiga ainda que isso. Aí é outra história, que é em 3000 antes de Cristo, que é perto da época que começa a astrologia. A astrologia tem um sistema ali na sua simbologia muito patriarcal. Né? Reconheço isso. Eu sou uma daquelas que luta para trazer uma astrologia sob o ponto de vista do feminino, né? Do acolhimento, da preservação, do coletivo, da cooperação, que é a Uhum. dinâmica feminina. Nada contra a dinâmica masculina, só que com vamos dizer, acachapando o feminino, claro que a gente entra num sistema Colapso. de dominação, e agora tem colapso. Então, o que acontece? Até a chegada do patriarcado, que é datado, em média, porque cada lugar ele entra numa época, em 3000 antes de Cristo, né? Quando começa toda aquela coisa da simbologia do fálico, sai daquelas estatuetas lindas, maravilhosas, femininas e piquetuchas, assim, gordinhas, peitudas, né? Com aquelas Roliças. vulvas enormes, aquelas bundas lindas. Você lembra das aulas disso, né? Que são lindas essas imagens, e aí você passa por uma sociedade muito fálica. E a estrutura patriarcal é a dominação de um grupo sobre o outro. E aconteceu dos homens sobre as mulheres. Né? E aí tudo que é de dinâmica dominadora, ela é considerada patriarcal. Por isso que matriarcado é dinâmica patriarcal. Entendi. Porque a Entendeu? gente só Não é uma inverte. questão de matriarcado. Aí vamos viver o matriarcado. Pelo amor de Deus, jamais o matriarcado. A gente tem que viver uma parceria. Porque aí a mulher, o feminino, dominando o masculino, vai dar ruim igual. Vai dar ruim igual. A gente precisa das duas forças. A natureza precisa. É o yin e o yang. Se a gente fica yin, 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 vai dar ruim. Fica yang, 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 vai dar ruim. Eu tenho uma amiga, você conhece ela fala o seguinte: que a vida tá boa quando tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Quando tá ruim, 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 tá ruim. Então é isso. Quando tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ótima a vida. Agora quando tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. A Só fica de Sãozinha um que fala jeito, isso né? pra mim. A Sãozinha fala isso pra mim. Então eu fiquei, isso é uma sabedoria capricorniana, ela é capricórnio, né? Então é isso, de lá vem esse sistema de dominação e a gente tem que, realmente, por exemplo, Saturno, que é o regente de Capricórnio, ele na mitologia grega, que é uma mitologia patriarcal, é a castração do pai, ele castra o pai e nasce Afrodite, que não tem mãe. Aliás, não é só aí que não tem mãe. Você já reparou que em todos os desenhos da Disney não tem mãe. É só madrasta, porque a mãe, se a mãe tivesse lá, todas as histórias seriam diferentes. Né? Com certeza. O Nemo perdeu a mãe no começo. A Branca de Neve não tem mãe, a Bela Adormecida. Né? Então, veja bem. Enfim, deixa as mães de fora, mas assim. Deixa as mães de fora. Tiraram as mulheres, querem tirar as mulheres da história, né? Sempre. Sim. Nem nos contos de fada, né?
Então, você acha que a gente não está escutando alguma coisa, né? A gente está deixando, o que que a gente está deixando de escutar disso que está acontecendo agora? Eu não sei. É difícil de falar, assim, porque eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas estão escutando, né? A gente está sabendo que a gente está escutando e entendendo que é preciso realmente quebrar certos padrões, paradigmas e, né, viver outra coisa. Por exemplo, eu não gosto dessa coisa do novo normal, odeio essa palavra, novo normal, né? Eu acho que seria muito bom a gente voltar. Tem uma carente aqui puxando minha mão. Sofia aqui. Pode Para, Sofia. deixar, chama ela. Chama ela para lá. Mas voltar a uma normalidade, quer dizer, você poder abraçar seus amigos, você poder. Enfim, eu sonho ainda de poder andar sem máscara um dia. Enfim. Então, o novo normal, para mim, é história. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa nova mesmo. Não é uma coisa normal, é uma coisa não normal, né? Uma coisa que não se viveu ainda. Eu Então, há acho que uma ruptura muito grande. essa ruptura, será que a gente consegue? Acho que individualmente até consegue, mas assim, Individualmente, eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue individualmente. O problema é ter comentado isso. Eu sou super quem faz mapa comigo sabe que eu tenho um olhar muito amoroso, muito acolhedor, que chamam de otimista, enfim, nananana, para o indivíduo, porque eu sei que ele ali ele toma posse de alguma coisa, está na mão dele. Quando você pensa na coletividade e que você tem ali muita gente desamparada, sem condições de fazer nada, de poder mudar, enfim, e na mão de quem está o poder, e, enfim, tudo que o ser humano foi criando ao longo da sua existência, a história do Homo sapiens, né? O Homo sapiens, por onde o Homo sapiens passou, ele destruiu. É uma coisa louca. É uma coisa. Basta ler Sapiens, né? é, É uma loucura. é O o ser humano, o antropoceno agora. Sapiens, ele destruiu aonde ele andou desde que ele existe. Isso é uma coisa lá atrás. Ele vai para a Austrália, acabam os animais gigantes, ele vai acabando com tudo. Então, eu chego à conclusão que a gente é homo estúpidos e não homo sapiens. Será que a gente vai poder honrar esse nome que nos deram? Será? Como disse o Melor Fernandes, o ser humano é um macaco que não deu certo, né? Não deu certo. Não Não deu deu. certo. O Edu falava aí, ser humano deu certo, não. Deu certo, não. Tem que começar tudo de novo. Acaba tudo, tem que começar tudo de novo. Então, essa ideia também de que quando tudo isso passar, vai voltar alguma coisa, já é muito errada, né? Porque não pode voltar para lugar nenhum. Não, Tem que tem que ir para transformar frente. e virar uma outra coisa, né? Tem que a gente aprender a ter uma Todas as nova grandes relação. crises mundiais, elas levaram a uma outra coisa. Pode ser boa ou não. Né? Mas, ao Agora, mesmo tempo, os você ciclos se vê, repetem. Os mas ciclos se você vê repetem. Quando você imagina que hoje... Fala. Fala você. Não, você que tem que falar, por favor. Eu estou falando que é aquela coisa, não é voltar atrás. Mas eu fico muito impressionada. Você sabe que. Bom, você sabe, não sei se você sabe, mas o que a gente atravessou nos últimos anos, aí falando até em termos de Brasil, não sei o quê, né? Mas mundialmente falando, é uma repetição. O Brasil tem uma ligação muito forte, uma repetição que aconteceu na década de 60, astrologicamente. Era para ser um level acima. Não precisa explicar muito, né? A gente está revivendo coisa que eu jamais imaginei reviver, que é um governo de extrema direita, que defende a ditadura, que defende o AI-5, que tira a máscara para falar com as pessoas e diz que é uma gripezinha. Então, isso para mim é um retrocesso absurdo. A crise que nós vivemos, né? Você não viveu, mas eu vivi muito jovem, eu tinha 9 anos na época do golpe, né? Mas, claro, na minha época de faculdade estava no auge, com a AI-5, com tudo, era perseguição, era uma loucura. Quando veio quando chegou a democracia finalmente, eu pude votar, não sei o quê, eu jamais imaginei que eu ia viver o que eu estou vivendo.
E aí o que acontece? O ciclo que deveria ser o resultado crítico para uma nova fase que passa por uma situação parecida com a década de 60, nós aqui estamos vivendo Não uma soubemos repetição. aproveitar, exatamente, não soubemos É isso que eu estou aproveitar e falando. transformar. Por O outro lado, coletivo, dá uma o coletivo é sensação de... difícil, cara. É. O Que o coletivo é coletivo é difícil. feito de indivíduos, né? Assim, é feito de indivíduos. A gente tem 5 minutos, a gente tinha combinado que se não desse para a gente... Nossa, já tudo isso. A gente fecha e abre uma outra só para a gente poder encerrar com calma, pode ser? Quando acabar? Para mim está ótimo, tranquilo. Tá E bom. aí a gente pode responder uma que outra pergunta que você possa ter visto que é legal. Tá bom, eu vi, mas A já passou Belinha um monte. falando, não evoluímos. É. A Isabela Torquato aqui, não evoluímos. Porque no meio dessa coisa toda que a gente está vivendo horrorosa, também tem, por exemplo, aquelas manifestações nos Estados Unidos do Black Lives Matter. Sim, sim, sim. Você viu o discurso daquele ativista que faleceu, que agora eu esqueci o nome dele? Sim, sim. Que Que coisa mais... o Obama falou também Isso, lindamente no enterro isso. dele. E o Lindamente. Obama Ai, fala Obama, muito amor. isso. Como a gente perdeu o Obama, né? Enfim. Mas o Nossa, que coisa Obama, mais tem um linda. documentário dele na internet interessantíssimo, que ele é muito bom de fala, né? É. Os discursos dele interferia, ele escrevia vários discursos dele, e ele... Agora eu esqueci o que eu ia falar do Obama. Não, Não, mas a gente ele está diz falando isso, da que coisa a do coletivo e do evolução... individual. Isso, mas que a evolução, ela é assim, igual a Sãozinha falou. Ela vai, a gente avança e depois a gente retrocede, depois a gente avança e retrocede, assim. Se você olhar historicamente, a história da civilização, É. a barbárie, a civilização é uma coisa muito recente, né? Essa civilização, né? Esses direitos humanos que a gente até hoje luta, igualdade de gênero, de tudo, tudo isso que a gente está... Não, Quando às teve vezes... muita evolução, Mário, É, muita evolução. Eu tenho o, um livro que eu sugiro que quem não leu, leia, que é do Humberto Eco, acho que é A Criação. A a criação... Criação é tijolo de 700 páginas, 500 páginas, não sei, mas ele conta a história de um embaixador persa na Grécia, que está velhinho, está cego, e ele então vai contar a vida dele para o sobrinho dele. E ele é neto do Zoroastro. Ele conta a história de 3 civilizações: a persa, Sofia, a persa, um pouco da Grécia, mas ele despreza um pouco a Grécia, a Pérsia, a China e a Índia, onde viveu Buda, Confúcio e Dario, que foi importantíssimo na história do Oriente Médio, do Oriente ali. É a coisa mais incrível, porque você vê realmente que a gente teve uma evolução. Ele contando das guerras na China, a barbaridade que era. Mas é um livro fantástico, é fantástico. Você vê qualquer civilização, os vikings e tudo, a Idade Tudo, Média, é. as atrocidades que eram feitas, hoje em dia a É. gente ainda tem, a gente tende a achar que está tudo piorando, mas tem muita coisa que a gente conquistou, né? Assim, essas manifestações nos Só Estados ter Unidos, direitos humanos já é ter Tribunal de Haia, por exemplo. que veio Então, depois da Segunda Guerra, justamente, né? depois da Segunda Guerra, exatamente. Gatinha, fecha e volta, porque Fecha. senão você não salva. São 18h54. Vou fechar, voltamos em Gente, breve. voltem, voltem. Fiquem aqui, Voltem. tá? Tá, Voltem, que a gente vai conversar mais um pouquinho. isso.